muito conhecimento e a gente confunde muito isso com sabedoria. Amizade verdadeira requer tempo. Como diz o texto de Provérbios que a gente leu, no capítulo 28, como ferro afia o ferro. O propósito disso tudo é a nossa salvação. É isso aí, é isso mesmo. Deus dirige os passos quando a gente tem o temor do Senhor no coração. Esse é o princípio base que nós abrimos essa temporada e é com ele que nós encerramos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olá, tudo bem? Que bom que você mais uma vez está conectado conosco. Esse é o 12º episódio da nossa série Vida com Sabedoria, falando sobre o livro de Provérbios. E que bom que você nos acompanhou até aqui. Eu espero que você tenha aproveitado todos os episódios, porque hoje, nosso último episódio, nós vamos falar das lições aprendidas no decorrer desta série, dessa temporada, essa primeira temporada nossa do episódio, ou da verdade, do podcast Vida com Sabedoria. E para isso, a gente fez uma escolha muito especial. A gente convidou alguém que assistiu todos esses episódios, que acompanhou tudo, e ele vai falar um pouquinho sobre como isso foi para ele. Nós temos conosco o Cristiano. Cris, seja bem-vindo. Obrigado por estar conosco. Que bênção, eu agradeço muito pelo convite. Tô amando os episódios. Eu confesso que eu me surpreendi com os episódios, cada tema muito especial. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Pois é, legal, muito bom ter você conosco. O Cris é músico, ministro de música, a gente divide o ministério, né? Eu sou ministro da palavra, ele é ministro de música, atualmente atua aqui em Goiânia mesmo, está trabalhando. Conta um pouquinho da sua trajetória, Cris, da sua experiência de vida. O que você faz, como é que é o seu ministério? Meu chamado musical ele começa antes mesmo de eu nascer. Assim, os meus pais, eles eram pastores da igreja quadrangular, né? Então eu não cresci num ambiente da igreja adventista, mas num lar cristão. Então desde o momento que eu estava na barriga da minha mãe, eu já me mexia muito bem com música e eles notaram, né, justamente um amor especial assim com a parte musical. Então desde sempre, assim, desde os meus 3 anos eu toco em todos os cursos da igreja. Que legal. Comecei tocando bateria, violão, guitarra e por último comecei a estudar um pouco mais o canto. Então o meu chamado musical, assim, eu sinto o meu coração ele arder com a parte da música e principalmente o louvor, conduzir o louvor é a parte que eu mais amo, né? Que legal, que bom. Puxa, que bom. Bom ter você conosco, compartilhar um pouquinho daquilo que foi útil para você, né, do episódio, dos episódios do podcast. Esse podcast tem um propósito, e quem está acompanhando a gente há um tempo já sabe isso, é tornar os princípios bíblicos práticos para a vida do dia a dia. Então, a gente conversou muito com Provérbios. Provérbios é um livro que trabalha coisas muito práticas para nós. E eu quero até ler um verso muito especial que está aqui no capítulo 4 de Provérbios, o versículo 18. Esse é um verso muito especial para mim. Diz assim, ó: mas a vereda do justo é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até o dia ficar claro. Esse verso, para mim, tem um significado muito especial. E foi o que eu vivenciei, Cris. Aqui é o que eu vivenciei dentro do preparo, de tudo aquilo que a gente fez. Eu digo a você, eu aprendi mais no processo do que alguma lição específica que eu aprendi nas conversas, nos bate-papos, ouvindo as pessoas, as experiências, as aplicações. Nossa, isso para mim foi rico demais. E é isso, a sabedoria bíblica ela não é algo que é igual interruptor de luz. Você apertou, acendeu. Não. A sabedoria bíblica é como o alvorecer. Vai clareando, clareando, clareando. Você vai progressivamente crescendo no conhecimento, né? Mas fala um pouquinho pra gente. Alguma coisa te marcou? Algum episódio, algum assunto chamou sua atenção dessa temporada? Olha, tiveram muitos assuntos interessantes, né? Eu até anotei algumas coisas, mas o principal, assim, que me deu luz no podcast como um todo foi o episódio da Ellen. Que ela fala justamente que a Bíblia é esse manual, né? Então, e o manual, ele te dá instruções de vida. E quando a gente para olhar a Bíblia, a gente percebe, tá tudo escrito. Então, assim, tudo o que a gente já passa já está escrito. Sim. Então, assim, e temos lições práticas, né? E entendendo um pouco mais desses conselhos e muito do que o Salomão mesmo fala, né? Com toda essa sabedoria de alguém que viveu isso, né? Então, ele dá conselhos práticos, dá conselhos de forma
de forma que a gente consegue aplicar. É muito claro, é muito atual, né? Assim, isso foi escrito há muito tempo atrás, há muito tempo mesmo. E hoje eu consigo ler e consigo aplicar para minha vida. Então isso impacta a minha vida. Então todos os dias lendo provérbios, assim, é muito especial porque eu leio o provérbio do dia sempre ali, né? Dá para ler um por dia, né, no um capítulo mês. por dia dá para ler. Então é muito interessante que é muito atual e ele impacta a forma como você vê o seu dia, né? É isso mesmo, você até tocou num ponto, Cris, que é a palavra-chave do livro de Provérbios, né? Sabedoria. Sabedoria é uma palavra hebraica e a gente vai recapitular aquilo que a gente aprendeu lá no primeiro episódio. Eu queria que você me ensinasse a pronúncia. É Chokhmah. Chokhmah é uma palavra hebraica que significa habilidade prática. Quando você fala que o livro de Provérbios é muito prático, é por isso. Porque sabedoria na Bíblia não é conhecimento apenas, não é informação. É habilidade prática, ou seja, é a informação colocada na prática. Então essa palavra, Chokhmah, ela é usada, por exemplo, quando se fala de artesão, alguém que faz artesanato. É uma pessoa que sabe mexer com artesanato. Se usa a palavra Chokhmah, aquela pessoa tem sabedoria. Ou seja, ela tem uma habilidade prática para fazer as coisas. Ela não só tem conhecimento teórico, ela tem habilidade prática. Então esse foi um dos temas que nós estudamos durante essa temporada de Provérbios, mostrando isso. Saber viver com sabedoria é colocar os princípios da palavra de Deus em prática. Isso é a base daquilo que nós conversamos. E Deus trabalha muitos assuntos. A gente trabalhou, você falou do episódio da Ellen, né? Fala sobre decisões. Como tomar decisões quando a gente não sabe o final? Quando a gente não sabe o que vem pela frente, o amanhã, quais serão as consequências? Esse foi um dos episódios que a gente conversou. Também quando a gente toma decisões, sentindo que é a direção de Deus, toma a decisão certa e não tem um resultado como a gente espera, que foi o episódio do pastor Vitor também, né? Exato. Me chamou muita atenção isso. E aí, como é que faz? Foi o episódio da semana passada, né? O episódio da semana passada foi isso mesmo. É que nem tudo segue a mesma ordem. E aí você tem Agur questionando algumas coisas porque ele fez certo, ele fez do jeito que era para fazer e não teve o resultado que esperava, né? Então nem sempre a gente tem o resultado que se espera. A sabedoria aprende a confiar quando a gente não consegue ver o fim desde o princípio, né? Conversamos sobre maternidade, conversamos sobre pessoas difíceis e eu acho que essa é uma das coisas mais duras de se trabalhar quando você lida com gente difícil. Como você lidar sem perder a alma? Essa foi uma das coisas interessantes que a gente trabalhou também. Agora eu quero voltar a um princípio aqui, que foram os versos iniciais, que abriram a nossa temporada de Provérbios, que é Provérbios capítulo 1, verso 7. Este verso é muito especial e são versos que dão para nós sustentação daquilo que nós conversamos. Porque assim, sabedoria na palavra de Deus não é só coisas da vida material. Tem a ver com o aspecto moral também. E aqui diz assim, o temor do Senhor, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Este verso, para mim, é a base da sabedoria. Então, sabedoria não é só eu ter habilidade prática. Eu aprendi, eu fiz aula de empreendedorismo e eu sei empreender, eu estou empreendendo. Eu sou sábio. Sim, mas a sabedoria tem um aspecto moral. A sabedoria tem a ver com o temor de Deus. O temor não é o medo, né? Não tem a ver com medo, com eu ficar preocupado com Deus me castigar. Tem a ver com respeito, reverência. Então, quando eu tenho sabedoria, isso foi uma das coisas que a gente conversou, é que quando eu tenho sabedoria, eu procuro agir tendo Deus como a referência. Ele é a base que eu sustento as minhas decisões. Um termo que tem crescido cada vez mais e mais é o termo obesidade mental. Já ouviu, pastor? É o que você tem muito conhecimento e a gente confunde muito isso com sabedoria, mas assim, é o cara que tem diplomas e conhecimento. Tinha até um exemplo disso na faculdade, que é o professor com muitos doutorados, muitos diplomas, mas não sabia ligar o negócio de slide. Então, e às vezes não conseguia se comunicar. Então, assim, você olha para esse cara é um gênio, é um crânio, mas ele não tinha habilidade de conseguir na verdade, transmitir esse conhecimento. Né? Então você fica, cara, lindo o que ele falou, mas eu não entendi nada.
Então, muitas vezes eu vejo que Salomão, sendo muito sábio, ele consegue falar de uma forma, assim, didática, é fácil de você entender. E é prático. Sim. Assim, assim, assim. Ouça com atenção, guarde no seu coração os mandamentos. É muito prático, assim, tudo isso. Então, essa obesidade mental, eu tenho muito para mim, mas não consigo passar para o outro. Não consigo. Muito conhecimento. Exato. Mas a sabedoria vem também com o termo do temor do Senhor, né? Tem que ter a base, o alicerce da sabedoria é o temor do Senhor. Eu quero ouvir suas anotações, porque você fez algumas anotações dos episódios que você assistiu, mas eu quero fazer uma recapitulação com quem está nos ouvindo, quem está assistindo em casa, o arco da temporada, onde a gente partiu e aonde a gente está chegando. É isso que eu quero fazer. Provérbios 1, verso 7, abriu a temporada de essa primeira temporada nossa do podcast Vida com Sabedoria. Abriu a nossa jornada. O temor do Senhor é o fundamento. 12 episódios depois. Agora é hora de perguntar. A gente teve 12 episódios. O que foi construído sobre este fundamento? O que nós construímos? Primeiro, nós abrimos com o verso 7. E o capítulo 9 também, nós abrimos o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o mesmo verso que Salomão repete lá no capítulo 9. Então, nós abrimos com esse verso, essa é a base. Agora, o que nós construímos em cima? Aí eu vou fazer um arcabouço, uma recapitulação, e aí eu quero ouvir suas anotações também, porque eu sei que você anotou algumas coisas aí. Mas, por exemplo, cada episódio plantou uma verdade, um princípio para nós. O primeiro episódio plantou para nós que saber, ter informação ou obesidade mental não muda a realidade. A gente precisa colocar em prática. Essa foi a primeira lição aprendida. A segunda lição aprendida é como decidir sem ter certeza. Foi o episódio que a gente trabalhou, a Ellen e eu conversamos um pouquinho sobre isso. O terceiro episódio que nós tivemos é o poder das palavras. Isso eu trabalhei com a Cris, esse episódio, uma psicóloga. A gente conversou muito sobre como as palavras continuam trabalhando mesmo depois de muito tempo já ter passado do que eu falei. As palavras continuam influenciando. Sim. A gente construiu isso sob o temor do Senhor. Como cuidar das palavras diante das pessoas, tendo o temor de Deus. No episódio 4, eu trabalhei com o Kevin. E a gente conversou muito sobre trabalho e dinheiro. O Kevin compartilhou a experiência dele e a gente aprendeu ali que nem sempre o dinheiro é a resposta para tudo. Que a gente precisa ter o temor do Senhor guiando nossas decisões, inclusive no trabalho. É quase igual a Salomão, né? Pois é. Ele teve acesso ao dinheiro, teve acesso a muitas coisas e no final ele... Em vão. Em vão. Isso com a minha família, eu tinha tudo, mas... E quase perdi a família, né? E aí ele teve que abrir mão de algumas coisas. É interessante, a palavra usada para riqueza é vapor, é vento, vaidade. Imagina, é a palavra bíblica para isso, né? Essa palavra... ela traz para a gente algumas lições bem preciosas. Provérbios ensina que a gente tem que ter diligência no trabalho, mas os motivos têm que ser puros, não podem ser egoístas. Essa é uma lição que a gente aprendeu aqui nos episódios que passaram. O quinto episódio foi como liderar pessoas difíceis. Não sei se você já trabalhou com gente difícil. Já? Todos os dias. É o desafio. Essa Provérbios não dá uma fórmula. Ele não dá, mas ele dá discernimento. Para a gente perceber como agir, quando não agir, quando não falar, quando ficar calado, quando falar. Então, a gente conversou muito sobre isso neste episódio. O sexto episódio, a gente trabalhou com o Robson, professor Robson Gonçalves, que viveu um pouquinho do burnout, a luta do esgotamento, que o cansaço constante. E aí vem a palavra Shabá, que é a palavra descanso, né? Cessar as atividades, parar, que é um ato de fé. Não é apenas uma decisão só de descanso físico, é um ato de fé, de confiança em Deus, e você está dizendo que você não é escravo do sistema, você não é escravo da vida de consumo que a gente vive ao redor da gente, né? O sétimo episódio que a gente trabalhou, na verdade o sétimo episódio, a gente conversou muito sobre solidão e amizade. Esse episódio eu conversei com duas pessoas muito especiais, a Leila e a Nívia, que é psicóloga. Nossa, mas foi um bate-papo muito bom. Você está vivendo um pouco disso, né, Cris? Você mudou, veio do Paraná para cá. É verdade, vim de Curitiba. E aí você está vivendo um pouco disso também. Reconstruindo seus ciclos de amizade, reconstruindo suas amizades. E aí você experimenta um pouco o que é solidão. Você sabe o que é isso, né? É que foi se criado um modelo de liderança em que a gente acredita que a liderança ela tem que ser autoritária. É o que eu falei, acabou. E muitas vezes você perde, você acha que você não consegue ter amigos nesse processo.
ou você vê todo mundo como um interesseiro, ou você, enfim, é distorcido a forma com que o mundo passa tudo pra gente, né? Então, assim, quando a gente olha e volta para os princípios e sabedoria, a gente entende que é possível ter amizade nesse processo Sendo todo. líder e ter amigos, né? Mas aqui ele dá muitas dicas práticas de como fazer essa amizade. Né? Muitas vezes você tem amigo que é mais chegado com o irmão. Isso mesmo. Mas esse processo de solidão, quem que nos ampara nisso tudo, né? Então, você estar amparado justamente com esses princípios e valores que Provérbios traz, eles fortalecem e assim, é incrível a gente conseguir se conectar com cada episódio, com cada pessoa, que a gente não imagina, olhando de fora, a gente não imagina cada coisa que essa pessoa passou. São verdade. tantos ensinamentos e assim como Salomão são princípios práticos e vividos, experiências vividas, né? Então a gente consegue ver de cada convidado até o momento, você não imagina, mas caramba, solidão a pessoa, a psicóloga também falando muitas coisas, esses assuntos e abordando isso tudo assim pra gente é enriquecedor, né? É enriquecedor, é verdade. E esse é um elemento que a gente trabalhou dentro desse episódio de solidão e amizade, é que rede social maquia, né? A gente fica meio maquiado. Você acredita que você tem muitos amigos, porque você tem seguidores em redes sociais. Mas isso é só conexão social, não é amizade verdadeira, né? Amizade verdadeira requer tempo. Como diz o texto de Provérbios que a gente leu, capítulo 28, como ferro afia o ferro. Então, a gente só aprende quando a gente é afiado pelo companheiro, pela pessoa que está perto da gente. E a gente não sabe diferenciar, quando a gente vive só na internet, a gente não sabe diferenciar um ferro afiar ferro. Entre amigos a gente vê como um hater. Como assim? Na rede social, ou todo mundo me ama e está me aplaudindo, e eu nunca vi a cara dessas pessoas. Sim. É um número muito abstrato, né? A gente não tem dimensão de que são 5 mil seguidores, 10 mil, 100 mil seguidores. A gente não tem dimensão. Mas quando é uma pessoa na sua frente falando algo, te machuca muito. É verdade. Não é muito estranho isso? É isso mesmo. É isso mesmo. A gente prefere ouvir o que agrada, né? É mais fácil. Mas não afia. O episódio 8, o 8º episódio, a gente lidou sobre quem você é nos bastidores. E ali, Cris, uma das coisas que a gente trabalhou muito é integridade. Ou seja, nós não podemos viver só gerenciando a imagem. Ou só tendo uma imagem, projetando uma imagem que eu não sou. Quem sou eu nos bastidores? Essa é a pergunta que aquele episódio discutiu bastante. Como nós lidamos com isso? A mesma pessoa que nós somos na frente, nós somos atrás. Nos bastidores também, né? Esse foi um episódio bem interessante, conversei com o Leandro Oliveira, foi um episódio que a gente conversou bastante sobre integridade. E aí vem o episódio número 9 que a gente trabalhou, que a gente conversou, foi com a professora Fátima e com a professora Sara. Você se lembra, né? Sim. A gente conversou um pouquinho sobre criar filhos e trabalhar fora. Você ainda não está com filhos, né, Cris? Não. Mas ficou alguma lembrança, alguma coisa chamou sua atenção daquele episódio? Eu acho que é a experiência mesmo, diferentes experiências na mesma maternidade entre elas, e a gente consegue aprender muitas vezes com a experiência do outro, né? Então eu fico pensando, os exemplos práticos, né? Eu não imagino o que é ter um filho na adolescência, mas quando eu tiver esse conhecimento e ver qual que foi o caminho que foi trilhado, né? Justamente por elas, é algo que é inspirador também. Porque a gente não imagina e a gente também não vê a maternidade como um trabalho. A gente vê como uma forma natural e muitas vezes a gente banaliza. Mas elas dedicaram a vida inteira para isso. E você não deixa... Você sai do seu trabalho, você... Beleza, encerrei aqui, final de semana, feriado. Mas mãe, você não deixa de ser mãe assim, né? É isso mesmo. E conciliar trabalho, vida profissional e maternidade é um dos grandes desafios. E entra um tema muito bom desse episódio, foi a culpa, né? Isso aí. Nesse processo. Esse foi um elemento que a gente trabalhou muito. Muitas mulheres, ou até homens também, carregam culpa por essa questão. Provérbios não exige perfeição. A gente não tem aqui Salomão falando para que a gente tem que ser perfeito para educar a criança no caminho. Mas ele fala sobre coerência, sobre vida dedicada a outra vida, né? O episódio 10 foi um episódio bem interessante. Essa eu trabalhei com 2 personagens muito interessantes, o Rafael Candelori e com o Leandro Oliveira. A gente trabalhou sobre raiva, domínio próprio, quando a pessoa perde a paciência. O maior guerreiro é quem domina a si mesmo.
É o que Provérbios trabalhou. Quem domina a si mesmo é mais poderoso do que quem conquista uma cidade. Pausa nas respostas quando a gente está irritado. Esperar para falar, orar, muda tudo quando a gente gasta esse tempo nessas questões, né? Isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção. A gente conversou bastante. O Rafael trabalhou alguns aspectos muito interessantes nesse episódio. E o Leandro também, da experiência deles. Como é que eles lidam com isso? Como lidar? Como você ter domínio e não perder sua alma quando você está com raiva num ambiente tenso? Esse foi um episódio muito legal que a gente conversou. O episódio 11, eu conversei com a professora Vívia e conversei com a Maribel. Foi um episódio curioso sobre mulher de Provérbios 31, que é uma mulher perfeita aos olhos. Quem lê Provérbios 31 pensa assim, nossa, essa mulher é idealizada, perfeita. Mas aí você vai ver que é uma poesia, não é uma realidade, não é um retrato de uma mulher, né? É uma poesia que a gente vê, não é uma lista de obrigação. É a poesia sobre a excelência de Deus na vida das mulheres. Que eu achei muito legal, muito bacana esse Provérbios. E aí entra no último episódio que nós vimos na semana passada, que foi o episódio 12, que a gente conversou com o Vitor, que foi sobre quando você faz tudo certo e as coisas dão errado. Esse episódio me chamou a atenção. Algumas coisas eu quero te ouvir também, mas quando a Gur diz assim, eu não sei, eu confio que Deus está no controle, mas eu não sei explicar por que está acontecendo isso. Ele não tinha resposta. Então, fé adulta, uma fé madura, ela não exige entender tudo. A gente nem sempre entende tudo, né, Cris? Você já viveu experiências assim? Com certeza. De você fazer o que você entendeu que era o certo, você tinha que fazer, e depois, no final, as coisas não deram certo. Isso tá recente ainda para mim. Né? Eu não sei quantos de vocês que nos acompanham aqui sabem, mas eu vou dar só um contexto. Eu sou cantor da gravadora Novo Tempo, né? da Igreja Adventista como um todo, e eu participei de um grupo chamado Margem Norte, né? E passamos por quase 5 anos juntos, foram momentos muito bons, e nesse processo todo, no final de 2024, eu decido, juntamente com a minha esposa, que também fazia parte do grupo, eu decido sair do grupo nesse ápice do grupo, né? O grupo estava em ascensão, né? Momentos muito bons ali, e eu decido sair disso tudo. E eu comecei a trilhar uma jornada sozinho. E a princípio, os primeiros meses, dando tudo certo. Então, tive a confirmação. É isso que Deus queria. Mas eu já tinha tido a confirmação para sair do grupo. É isso que Deus quer. Só que depois as coisas começaram a apertar um pouquinho mais. A gente passou por algumas dificuldades, muitos momentos de aflição entre a gente. E a gente fica... a nossa cabeça ainda fica, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? Deus, me revela o que eu estou de errado, por que o Senhor não está me abençoando? Mas eu vejo muito também, enquanto eu assisti os episódios passados, eu percebo que às vezes Deus faz uma varredura para ver o que ainda tem de sujeira no nosso coração. Para limpar, né? Para limpar. Você está amparado onde? A tua fé está em você mesmo ainda. Você está confiando na tua sabedoria, mas você não tem nada. Você está olhando uma lâmpada e está achando que isso é sabedoria, sendo que tem um sol ainda pela frente, que você pode mergulhar em mim. Guarda no teu coração os mandamentos, tem muito mais ainda. Então Deus vai fazendo essa varredura, vai fortalecendo e moldando o nosso caráter. Então ainda está muito fresco isso para mim, porque foi 1 ano atrás isso. Que coisa. Então a gente passou por esse processo como um todo e é gostoso. Assim como o Kevin chegou e falou, Deus, obrigado por isso. Eu agradeço, Deus, obrigado por ter fechado tantas portas. Porque é muito cansativo você tentar abrir uma porta na força do braço. Você tentar forçar e tentar ir e dar cabeçada na porta. Você pode até abrir uma frechinha e se contentar com isso. Mas quando Deus abre a porta, quando é de Deus, Ele abre e você simplesmente passa. É verdade. É muito mais fácil, é muito mais fluido. E é mesmo. Você falou assim, é gostoso, mas gostoso não no sentido do momento da aflição lá, né? Não. Porque na aflição a gente chora, a gente sofre. Mas quando a gente hoje olha para trás, você hoje olhando para trás, você vê assim, puxa, valeu a pena, né? É cuidado de Deus. É o cuidado de Deus. Deus estava cuidando de mim. Isso aí. E Ele se preocupa com a minha salvação, Ele se preocupa comigo mesmo. E por saber de tudo, né? Então eu chego também assim como em Provérbios 30, chego nessa mesma reflexão. Eu não entendo o que está acontecendo, né? Igual Agur, ele diz, né? Nisso tudo. Eu tenho tantos questionamentos, eu não entendo, mas eu não tenho
nem compreensão disso tudo e talvez eu nem vá ter aqui nessa terra, mas eu confio em Deus. É isso aí. Eu fortaleço minha fé nele. E não é fácil. Não mesmo. Mas você tem que escolher o que é difícil. Difícil é confiar em Deus ou é confiar em mim mesmo? Os dois vão ser difíceis. É verdade. Então, assim, pra gente caminhar para o encerramento dessa temporada, Cris, só lembrando, a vereda do justo é como a luz da aurora quando amanhecer, né? Vai brilhando mais e mais até o dia ficar perfeito, o dia ficar completo, claro, plenamente. Assim, o que Provérbios trabalha pra gente aqui, não é que a gente vai ser perfeito, não é que a vida da gente dentro da sabedoria de Deus vai ser perfeita, mas ela é progressiva, a gente vai crescendo. Diariamente, cada dia a gente vai crescendo mais, vai desenvolvendo mais. Você não precisa ter chegado plenamente, ou não é um interruptor que se acende e a luz brilhou. Não, vai claramente, lentamente vai clareando mais. Então, quem segue o que a palavra de Deus diz, vai clareando a sua vida, vai ficando o dia claro, perfeito para ele. Essa é a lição aprendida aqui para nós. Uma coisa que eu quero caminhar para a gente concluir é que assim, Provérbios para mim foi um incômodo, me tirou da zona de conforto, porque ele questionou alguns pressupostos que eu tinha, algumas crenças que eu tinha. Então, por exemplo, eu tinha na cabeça alguns conceitos sobre educação de filhos, alguns conceitos sobre lidar com gente difícil, alguns conceitos sobre dificuldade da vida, problemas, lutas, provações. E preparar essa temporada me ensinou demais da conta. Deus me ensinou muito. Por isso que vai brilhando mais e mais, até virar dia perfeito, né? Até ficar um dia completo pra gente. É o tipo que leva ao dia ficar plenamente claro. Você vai aprendendo, crescendo, experiências de outros, aplicações de outros, estilo de vida de outros vão ajudando a gente. Essa luz, ela não incomoda como um todo, né? Porque se a gente tivesse acesso total, é igual você ligar a luz, você tá no escuro, você liga a luz de uma vez, isso machuca os olhos. Talvez você até não apaga, é muito forte para mim. É isso mesmo. Então, quando é progressivo, o seu olho vai acostumando. Você vai se adaptando a essa realidade, você vai processando esse conhecimento como um todo, essa sabedoria. E uma coisa que eu anotei que eu achei muito interessante, em todos os episódios, me veio uma frase que é justamente: todos querem a sabedoria de Salomão, mas não querem resolver os problemas que ele resolvia. Eu quero ser sábio como ele, eu quero ser rico como ele. Na internet a gente só vê o resultado, né? A gente não vê esse processo. Então isso bagunça um pouco a nossa mente. Então, todos queremos também ter a fé de Abraão, mas não estamos dispostos a saírem da terra para onde Deus mandar, a confiar em Deus. Então, e eu achei incrível que Provérbios, ele muitas vezes você vai desapercebido, querendo resolver uma parte da sua vida, mas ele te incomoda de um outro lado. Aqui no podcast falamos sobre família, sobre luto, passamos sobre dúvidas, casamento, raiva, amizade, liderança, maternidade, culpa, dinheiro. Passamos por tudo da nossa vida. E detalhe, isso já estava escrito. É verdade. Deus deixou pra gente. Então, eu queria ouvir de você aí que está nos acompanhando, você que está assistindo esses episódios todos, acompanhou a temporada. Se você não assistiu ainda, volta lá, faz uma maratona, acompanha cada um dos episódios e fala pra gente, conta pra gente, qual episódio dessa temporada mais tocou você? Coloca nos comentários, qual episódio dessa temporada mais marcou você? Por quê? Diz pra gente por quê. A gente quer conhecer um pouco da sua história. E o que aquilo revelou sobre onde estava o seu coração no começo da temporada. Esse episódio, ele mostrou para você a realidade, ele ajudou você a mudar a sua realidade, porque provérbio não pode ficar só em conhecimento teórico, não pode ficar só em informação, ele precisa gerar mudança. Senão, não é sabedoria, né? Não é sabedoria bíblica. Então, qual princípio de provérbio você já vive com mais consistência na sua vida hoje? Primeiro, a primeira pergunta que eu faço para você é: qual foi o episódio que mais tocou você e por quê? Agora, qual é o provérbio, qual é o princípio de provérbio que você tem mais consistência do que qualquer outro princípio na sua vida? Fala um pouquinho pra gente conhecer. E por último, o que você quer carregar dessa temporada para a segunda temporada que vem aí?
E a gente quer deixar você já na expectativa. A segunda temporada vai ser tão prática quanto essa, mas com outros temas, com outros princípios que a gente vai trabalhar. E eu quero convidar você a estar conectado aí. Mas fala pra gente o que você vai carregar dessa temporada para a próxima. Fala pra gente como vai ser a sua experiência. Tá bom? Cris, eu quero te agradecer. Você pôde assistir tudo, maratonou essa temporada com a gente aí. Foi uma pessoa fiel, acompanhou cada um dos episódios, assistiu algumas gravações nossas aqui, esteve aqui com a gente em algumas gravações. Obrigado mesmo pela sua participação, por estar conosco. E eu espero que, de alguma forma, em alguma coisa, essa temporada tenha também ajudado você. Me impactou, na sua vida com pessoal. Certeza, e isso impacta todas as áreas da minha vida, né? Porque nós somos um ser por completo, né? Então isso impacta a forma com que eu vejo as finanças, a forma com que eu vejo meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com a minha esposa. E um provérbio que me marcou, que eu gostaria de deixar para o pessoal também, é Provérbios 16, versículo 9, que diz: o coração do ser humano traça o seu próprio caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Legal. E soma com Provérbios 28, 26, que diz: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Então, o propósito disso tudo é a nossa salvação. É isso aí, é isso mesmo. Deus dirige os passos quando a gente tem o temor do Senhor no coração. Esse é o princípio base que nós abrimos essa temporada e é com ele que nós encerramos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós precisamos temer a Deus para que a sabedoria não seja apenas uma informação, mas seja uma prática e proteja a sua vida também. Deus abençoe você. Obrigado por estar conosco. Continue. O Vida com Sabedoria vai continuar. Nós temos outras temporadas e a próxima temporada vai ser bem especial. Nós vamos divulgar antes para você conhecer, nós vamos lançar ela para você saber o que vem pela frente. Mas continua conosco. Nós queremos continuar trazendo experiências e coisas práticas para a sua vida. Cris, você ora para nós? Ora, por favor. Pai, mais uma vez te agradecemos por esse privilégio, que o Senhor possa tornar esses conhecimentos práticos em nossa vida. Te agradecemos pelo cuidado, pelas portas fechadas, mas também porque o Senhor trabalha em nosso coração e assim como a luz da aurora, o Senhor vai nos adaptando a isso tudo e nós queremos viver nos teus caminhos. Amém. Sabemos que tu é o caminho, a verdade e a vida e nós queremos ser salvos e queremos estar amparados em ti. Conforta o nosso coração, abençoa cada pessoa que está ouvindo esse podcast, que ela possa maratonar todos os episódios e possa impactar a sua vida e sua família de uma forma completa. Amém. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Cris. Muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado a você que está conosco. Continue firme. Vida com Sabedoria continua. Um abraço.